Olá, bem-vindo a mais um Aparecida Interessa ao Brasil, programa que leva até você todas as notícias e informações da Igreja Católica no Brasil e no mundo. O programa de hoje é especial, a gente vai fazer um resumo sobre os principais assuntos da Igreja Católica no ano de 2019. Para me acompanhar nesse papo, Padre Rogério Ramos, missionário redentorista da província de São Paulo, formado em teologia e doutor em direito canônico. Padre, já vou começar logo perguntando para o senhor. O ano de 2019 foi um ano muito intenso, né? De assuntos para a igreja, assuntos muito pertinentes e em alguns pontos até bem polêmicos. Eu começo perguntando para o senhor sobre um dos primeiros eventos do Papa nesse ano, que foi o encontro, né, com líderes religiosos de todo o mundo para falar sobre a questão da proteção do menor na igreja, um assunto que veio à tona novamente quando o Papa aboliu o segredo pontifício no que diz respeito a esse assunto. Gostaria que o senhor nos dissesse, né, o que significa esse segredo pontifício, rapidamente, para todo mundo entender, e como é que isso impacta na igreja daqui para frente, nesse assunto especificamente. Muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente. Obrigado a vocês da TV Aparecida, e é uma alegria estar aqui nesse programa e dar a nossa contribuição para o nosso crescimento na fé e também no conhecimento sobre a nossa igreja, né? Bem, eu diria que são duas realidades distintas. Primeira foi o encontro que o Papa realizou para tratar de modo mais complexo e abrangente com a Igreja a questão da tutela e da proteção de menores e vulneráveis, que é uma realidade que vem caracterizando o pontificado de Papa Francisco. De modo que, como canonista, eu não tenho dúvida em dizer que esse é um magistério jurídico, essencialmente, por conta da dedicação do Santo Padre, o Papa Francisco, na questão da proteção de menores e vulneráveis na igreja, mas não só. O Papa olha para a igreja, mas olha também para a sociedade, porque esse é um problema que diz respeito às sociedades. Não é um problema exclusivo, ou que se dê dentro da igreja somente. Um segundo aspecto, ou momento, de dois que eu lhe falava, diz respeito a uma decisão de cunho notadamente jurídica, por isso eu dizia que esse é um magistério verdadeiramente jurídico, que foi a cessação da vigência do segredo pontifício que se estabelecia via de regra sobre procedimentos que eram adotados em vista de esclarecer, de chegar à ciência possível sobre delitos de tipo sexual cometido por clérigos e religiosos dentro de estruturas religiosas, né? Normalmente o procedimento uma vez instaurado o processo, ainda que de investigação prévia, estabelecia-se uma certa reserva, de modo que um grupo restrito de pessoas tinham conhecimento do que se investigava e quais eram tanto os acusadores quanto as vítimas. Agora, em vista também de atender às demandas da ciência jurídica contemporâneo, nos nossos dias, e de colocar o compasso investigativo da Igreja em proximidade com a instância civil, o Papa então estabelece, desde essa reforma comunicada a toda a Igreja em Roma e no mundo inteiro na última quarta-feira, de que o segredo pontifício permanece sendo necessário, mas as ocasiões em que ele se dará serão devidamente qualificadas e determinadas pela autoridade competente. Antes era normal o sigilo. Ele agora perde esta normalidade natural de vigência e passa a acontecer quando a autoridade assim o decidir. A gente pode dizer então que essa atitude do Papa Francisco contribui para a transparência nesse assunto, que foi
pedido, o que motivou o Papa a fazer aquele encontro lá no começo do ano com os líderes religiosos? Transparência, é a palavra, você recorreu à palavra correta. A Igreja passa a adotar elementos de mais transparência na tratativa de questões que acontecem no seu interno. E não é que a Igreja tenha sido, em algum momento, pouco transparente, mas o mundo e a cultura, a realidade contemporânea, pede e até exige que não pairem mais sombras e dúvidas sobre aquilo que a Igreja faz ou não faz em relação à tutela de menores e vulneráveis. Perfeito. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora. Nosso tempo é meio corrido, mas acho que a gente consegue falar de alguns assuntos. Sínodo dos Bispos deste ano, né? Sobre a região pan-amazônica, falando sobre a presença da Igreja na Amazônia e também sobre, é claro, a crise ambiental que está instalada naquela região. Passado o sínodo, o que a gente pode esperar agora em termos práticos mesmo? O Papa colocou a questão para o mundo, né? Para o mundo. E esse sínodo que nós acabamos de celebrar, ele certamente trará para a Igreja um novo abrir de horizontes em relação ao mundo e a todo o criado de uma forma extraordinária. A preocupação do Santo Padre, o Papa Francisco, é com a evangelização na Amazônia, mas a sua preocupação é no sentido de uma evangelização abrangente, que leve a palavra de Deus àqueles nossos irmãos que lá estão, mas que a palavra de Deus seja também portadora de algumas realidades que para o Papa são de fundamental importância, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, que é uma preocupação de fato da Igreja, do seu magistério, e está devidamente abraçada, inclusive, no direito canônico, com o cânone 747, parágrafo 2º. Então, a Igreja preocupa-se com os direitos fundamentais dos fiéis, dos povos, das pessoas, e preocupa-se, sobretudo, com a evangelização, sendo que a evangelização é o ponto de partida para levar dignidade às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, como é o caso de muitos povos na Amazônia. Não dá para falar de um povo amazônico, mas de povos amazônicos, né? Padre, nosso tempo está acabando. Vou pedir para o senhor falar assim para a gente rapidamente sobre a importância, o que significa a canonização de Irmã Dulce, né? Agora Santa Dulce dos Pobres. A gente pode dizer que a partir dessa canonização desperta o nosso olhar dos cristãos, não só os brasileiros, mas principalmente, para uma postura mais caritativa? A canonização de um santo, a elevação de um santo, uma santa, a essa dignidade e reconhecimento na Igreja, possui sempre alguns aspectos diferenciados, mas que se interligam, estão profundamente ligados entre si. Primeiro, mostrar a valência do Evangelho na vida de homens e mulheres que se deixaram permear totalmente pela palavra de Deus. Essa eu diria que é a dimensão espiritual. Pessoas que testemunharam com vida, testemunho, com exemplos concretos, a mensagem viva e eficaz do Evangelho. Se deixaram verdadeiramente permear por ele. Um aspecto segundo que eu ressalto é o fato de que essas pessoas, como Santa Dulce dos Pobres, como é carinhosamente chamada, a sua canonização tem um endereçamento do ponto de vista sociológico, que é, na verdade, a preocupação da Igreja com aqueles que são os esfolados da nossa sociedade, aqueles que são os abandonados e que se multiplica de modo acentuado nos nossos dias. Então, essa canonização Santa Dulce dos Pobres, com esse nome que é de tudo emblemático, é um nome muito forte, não é? Santa Dulce, poderia
permanecerei. Mas aí vai um complemento, é dos pobres, ou seja, é o testemunho da vida de uma mulher que no nosso tempo se dedicou à causa dos pobres. E Francisco, como o próprio nome já é indicativo, tem uma sensibilidade aflorada pelo pobre, pela pessoa pobre. Então, essa canonização, sem sombra de dúvida, é um chamamento a nós, Igreja, em primeiro lugar, mas também a toda a sociedade, porque existem muitas pessoas que, embora não professando a fé cristã católica, têm uma vida de doação em relação ao pobre muito grande. É um chamamento, então, esta canonização para que homens e mulheres de boa vontade, prescindindo até do credo que professam, se coloquem verdadeiramente em vista de satisfazer e de modo urgente a situação de indigência e de miséria em que se encontram no Brasil. São quase, é difícil dizer no Brasil quantos são os pobres, né? Mas é um número expressivo. De fato. Padre Rogério Ramos, muito obrigado pela sua participação conosco. Continuaríamos aqui falando muito ainda a respeito de todos esses assuntos. Infelizmente não temos tempo. Quem sabe fazemos um segundo momento dessa conversa. Muito obrigado. Será um prazer, estamos à disposição.